Oi pessoal, aqui é o Thiago Pineide, esse é mais um Falando de, quase que eu erro, quase que não sai, mas saiu. E o Falando de dessa semana é sobre um livro meu, que eu fiz uma edição assim para um trabalho na faculdade, e eu quero mostrar a vocês. Eu vou falar toda a história dele e tal, mas primeiro eu vou mostrar. O nome do livro é Alexandrite, essa é a capa. Meu, obviamente. E é de uma série. O nome da série eu ainda não sei. Deve ser Alexandrite mesmo, porque eu não coloquei. Quando eu fui cadastrar na Biblioteca Nacional, eu deixei como Alexandrite. Eu já tenho o nome dos outros dois precedentes, não. Pós-livros depois dessa história, mas não vai ter. O nome deve ser Alexandrite, o nome da série. Mas isso não é relevante. Então, esse é a capa eu fiz em hardcover, ou tentei fazer. Ele era pra ser 16 por 23, só que ficou um pouquinho maior do que o livro 16 por 23. Estão vendo? Essa faixinha maior. E deixa eu mostrar. Obviamente eu vou mostrar a capa toda. Essa é a capa do livro. Eu não sei se vocês podem ver, eu acho que é porque a folha não foi a que eu queria. Não dá. Agora dá. Essa era pra ser essa marca verde aqui. Estão vendo? Era pra ser fumaça verde em volta da foto, né? Muito mais forte do que saiu na folha. O problema foi a folha, obviamente. E aqui é a parte de dentro, sem coisa nem nada. Esse é o livro. Aí eu fiz os créditos que tem que fazer e botei a dedicatória, o sumário. Na verdade eu tô mostrando meu projeto, né, gente? Mas tudo bem. Sumário, que eu também fiz. E aqui uma frase do William Shakespeare que eu acho que tem tudo a ver com o livro. Que é quanto mais fecho os olhos, melhor vejo. Meu dia é noite quando estás ausente. E à noite vejo o sol se estás presente. Aí tem o prólogo com... Eu fiz isso, não ficou muito bom assim. Mas ficou... O livro em si, ele tem 332 páginas. E eu acho que mesmo estando aqui pequeno, eu acho relativamente grande. Tá, vou contar a história. Ele tem descrito, o livro tem descrito, vamos dizer assim, 3 anos e pouco, quase 4 anos. Quase 4, eu escrevi. Tá, a história é sobre o menino. A história está em volta ao Bart, até porque a história é em primeira pessoa. O Bart é um menino que vai pra Califórnia, que é a casa da avó dele, porque os pais se separam e ele vai pro juiz e pergunta. O juiz pergunta: você quer ficar com os pais ou quer, sei lá, o que você quer? Porque o menino, ele tem que também saber o que ele quer. Ele prefere ficar com a avó, que é do outro lado dos Estados Unidos. Ele mora em Nova York, ele vai pro outro lado dos Estados Unidos. Tá, até aí tudo bem. Até que quando, na viagem, no voo de ida, ele sonha com 3 bruxas completamente malucas que não dizem nada com nada. Assim, né? 3 bruxas, porque elas dizem que são bruxas. Mas são 3 senhoras, 3 velhas, assim, doidas. E fala que ele tem um dom, algo assim parecido. E tá, ele quando acorda acha que é um sonho, mas se depara com um mundo completamente diferente do que o que ele
ele vivia, né? Ele descobre que ele pode ver fantasmas. E isso pra ele é a pior coisa do mundo. É melhor ele se matar, porque ver fantasma pra ele é detestável. Imagine ver gente morta, é horrível. E ele vê fantasma e tal, e não sabe pra que ele serve aquele dom, só vê fantasma e tal. Aí ele vai ver que ele precisa ajudar os fantasmas a passar, né, desse mundo pro outro. É como uma mediação, não uma mediação, sei lá. Os fantasmas, as pessoas que ficam presas, elas têm algo para mostrar a alguém ou ao mundo que ainda não foi mostrado. E ele vai ajudar essas coisas, essas pessoas, né, com o que elas querem. E o problema é que se eles falassem claramente o que eles queriam, seria super mais fácil. Mas isso não acontece. Tá, essa é a primeira das piores partes. A segunda parte, pior, é que ele encontra com uma garota, obviamente, que estuda no colégio dele e tal, e ela sabe do segredo dele, e ele fica completamente doido e não sei o que. Só que ela também tem um segredo. Ela é uma bruxa em carne e osso, ou um ser que tem poderes sobrenaturais, que vamos dizer que é bruxa. E eles se conhecem e ela vai ajudar ele nesse novo mundo, nesse mundo que ele vivia e achava completamente que não existia. E eu acho o livro interessante, até porque fui eu que escrevi. E é isso. O final é bem fechado. E eu acho que quem lê vai gostar muito do final da história. Não tá à venda. Eu fiz esse antes do que o Uivar eu fiz o livro, mas por money eu preferi publicar o Uivar primeiro. O meu livro foi um dos classificados para ser um dos novos talentos da literatura brasileira do novo século, mas sem dinheiro eu não podia publicar. Então eu fiquei... Vamos pro outro, que é o Ivar. E eu acho que o Ivar está bem assim, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse Falando sobre o meu livro. Qualquer coisa, quando eu fizer um outro livro, que obviamente eu vou fazer, eu estou escrevendo desesperadamente. Talvez... eu terminei de escrever um livro chamado Min, ou seja, Má em português. E no próximo Falando eu falo dele pra vocês e falo a história. Então, até o próximo Falando gente. Tchau.